Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Marques, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje eu vim trazer para vocês um curso NR5. NR5 que trata da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo aqui, nosso, é entender a NR5, o que ela traz, como funciona a CIPA e os principais pontos que você precisa saber para poder fazer alguma prova para concurso público na área de SST. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês seguirem nossa página no Instagram, que é @SST para concursos. Visite também nosso site e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro sempre que lançarmos alguma coisa. Então vamos para o curso. Antes de mais nada, importante ressaltar aqui que eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2021. Então se você está assistindo depois, verifique se a NR5 não teve nenhuma alteração para você não estudar aí com material desatualizado, tá bom? Vamos começar. O que é a CIPA? A CIPA ela é um grupo de empregados que atua nas questões de saúde e segurança do trabalho. E esses empregados são empregados comuns da empresa. Comuns porque eles não têm uma formação específica, uma formação acadêmica em saúde e segurança do trabalho. Não é, por exemplo, um técnico em segurança do trabalho que estuda para se formar em SST. A CIPA é composta por trabalhadores, por pessoas comuns. A CIPA, qual que é o papel dela? Ela tem um papel de propor as melhorias no ambiente de trabalho e levar para o empregador as questões de SST sobre a percepção dos trabalhadores. Existem questões que somente quem trabalha, quem está no chão de fábrica no dia a dia conhece. Então nada melhor do que utilizar o conhecimento desses trabalhadores, o conhecimento que eles têm sobre o ambiente de trabalho, sobre as tarefas que eles executam, para poder melhorar as condições de trabalho e prevenir as doenças e os acidentes. O segundo ponto aqui é, toda empresa tem que ter CIPA? Nós vamos ver que não. Existe um quadro na NR5 que divide as empresas em categorias econômicas. Então nós temos empresas de construção civil, frigoríficos, escritórios, empresas administrativas, E para cada categoria, há um número mínimo de trabalhadores que a empresa precisa ter para que ela seja obrigada a ter uma CIPA. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos ver também que as empresas que não possuem esse número mínimo de trabalhadores, elas não terão uma CIPA, mas elas devem indicar um designado da CIPA, que vai ser uma pessoa que fará o papel dessa comissão. É a CIPA de um homem só. Outro ponto igualmente importante de se destacar é que a obrigatoriedade de se constituir uma CIPA aplica-se apenas às empresas que atuam sob o regime seletista, CLT. Existem dois regimes de trabalho. O regime CLT, que é o com carteira assinada, e o regime estatutário, que se aplica aos órgãos públicos, São as prefeituras, algum órgão municipal, estadual ou alguma instituição do governo. Existem algumas diferenças entre esses regimes, Por exemplo, quando você é contratado sob o regime estatutário, você não tem a carteira de trabalho assinada. Você não assina a carteira de trabalho. No regime estatutário, o processo de aposentadoria pode ser diferente do processo seletista. Outro detalhe, as empresas privadas serão sempre regidas pelo regime seletista. Já os órgãos públicos podem ter os dois regimes. Pode existir, por exemplo, uma prefeitura com regime CLT e na cidade vizinha o regime daquela prefeitura é o estatutário. As NRs, de forma geral, todas as NRs, elas são de cumprimento obrigatório para as empresas regidas sobre o regime seletista. As instituições de regime estatutário, aí precisa ver se tem alguma lei que impõe o cumprimento das normas. Pode ser que não tenha. Prosseguindo aqui, o objetivo da CIPA está no item 5.1 da norma. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então anote aí no seu caderno de estudos qual é o objetivo da CIPA. É muito comum cair em prova perguntando qual é o objetivo da CIPA. Então, é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Item 5.2. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Aqui eu grifei em vermelho 2 pontos importantes. Primeiro, deve constituir CIPA por estabelecimento. Então, cada estabelecimento da empresa ou cada estabelecimento daquele órgão tem que ter uma CIPA. Por quê? Os trabalhadores eles vão discutir as questões de saúde e segurança, as melhorias daquele estabelecimento que eles trabalham. Então não faz sentido você ter uma comissão, uma pessoa ali que vai discutir uma questão de um outro estabelecimento que ela nem está ali no dia a dia. Então tem que ser CIPA por estabelecimento. Por exemplo, uma prefeitura que tem numa cidade aí 20 escolas. Se ela tem 20 escolas e essas escolas atingem o número mínimo de empregados para que a prefeitura seja obrigada a ter uma CIPA, ela vai ter que ter 20 CIPAs. Cada CIPA vai cuidar da sua escola. E o segundo ponto importante aqui, é o finalzinho do item 5.2. Instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, admitir o trabalhador como empregado no regime seletista deve constituir a CIPA. É uma obrigatoriedade. Próximo item, 5.5. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração, com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Aqui é um exemplo de um shopping center, que você tem várias empresas. Cada loja que você vê no shopping center é uma empresa diferente, mas elas estão no mesmo ambiente de trabalho, todas estão ali num centro comercial. E aí como que será a CIPA? Cada empresa vai ter a sua CIPA, tá? Não existe CIPA comum ou uma CIPA coletiva, cada empresa vai ter a sua, mas a norma prevê um mecanismo de integração. As CIPAs elas devem conversar entre si, porque elas compartilham ali ambientes comuns, são as instalações de uso coletivo. A área do refeitório, a área de circulação do shopping. É importante que isso não é só para shopping, tá? Pode ser também para centros industriais. Existem polos industriais que você tem mais de uma empresa da indústria no mesmo local e eles compartilham ali as instalações de uso coletivo. Então as CIPAs de cada empresa têm que ter mecanismo de integração, tem que uma conversar com a outra para poder cumprir aí os objetivos da CIPA. Tá ok? 5.6. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da SNR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. Então a CIPA é composta por representantes tanto do empregador, representantes da empresa, e representantes dos empregados. Ela é uma comissão paritária. Tem que ter os dois lados, o lado do empregador e o lado dos empregados. Ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. O que é esse item? Alguns setores econômicos possuem regras específicas para a CIPA. Por exemplo, a construção civil. Na construção civil, você tem algumas regras diferentes. E aí você precisa observar o que diz a NR18, que é a que trata da construção civil. Tá? Mas via de regra, falou em CIPA, você vai seguir o que está na NR5. A não ser que tenha alguma norma dando um tratamento diferente para esse setor econômico. Então, como que é feito o dimensionamento da CIPA? A NR5 ela traz o quadro 3, que ela agrupa as atividades econômicas. Você pode observar aqui na terceira coluna, grupo, a gente tem C1, C2, C3, C4 e aí prossegue. Eu não coloquei a tabela toda aqui. Então, por exemplo, a empresa que tem como atividade econômica extração de carvão mineral, ela é do grupo C1. A empresa que tem extração e refino de sal marinho e salgema também é C1. A última aqui, fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, é do grupo C2. Então guarde essa informação aqui dessa tabela, dessa terceira coluna.
Com essa informação da terceira coluna, você vai verificar a quantidade de empregados que a empresa tem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o grupo C1. No grupo C1, a empresa que tiver, para precisar ter uma CIPA, a empresa tem que ter mais do que 20 empregados. Na verdade, é 20 ou mais. Se ela tiver 19, não precisa ter CIPA. Aliás, nenhuma empresa com 19 empregados precisa ter CIPA. Vai ter apenas o designado, tá? Isso é importante que caia em prova, já que você já consegue matar algumas questões. Nenhuma empresa com até 19 empregados precisa ter CIPA. Atingiu 20 ou mais, aí você já começa a ter essa comissão obrigatoriamente na empresa. Então aqui, o grupo C1 com 20 empregados tem que ter um efetivo e um suplente. Nós vamos chegar aqui nessa questão de efetivo e suplente. Então aqui é o dimensionamento da CIPA. Você tem um efetivo representante dos trabalhadores e um efetivo representante do empregador. Lembra que a comissão ela é paritária, então você tem que ter os dois lados. E esse suplente é caso o efetivo saia da comissão ou saia da empresa, você tem que ter um substituto para ele. Então você tem que ter uma lista de suplentes e você tem que ter os efetivos que vão realmente ali trabalhar no dia a dia da CIPA, tá? Então lembrando que tem a parte do empregador e tem a parte dos empregados. Por exemplo, uma empresa, vamos pegar aqui o último, o C4. O C4, se a empresa tiver de 5.001 até 10.000 empregados, ela precisa ter 6 empregados efetivos, representantes dos trabalhadores, e mais 6 empregados que vão ser indicados pela empresa. Tá? Então vai dar um total aí de 12 pessoas na comissão. E vai ter uma lista aí de 4 suplentes para os representantes dos trabalhadores. Quando a empresa não se enquadrar no quadro 1, que é esse quadro aqui, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da SNR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados através de negociação coletiva. Então, se a empresa não tiver a quantidade mínima de empregados para constituir uma CIPA, a empresa vai designar um responsável que vai cumprir o papel da CIPA, né? E claro que os demais trabalhadores que não foram os indicados, eles podem participar, devem participar, né?